Bom dia a todos. Essa semana está terminando essa competição, né, para Olimpíadas. E a gente tem assistido na televisão e muitas vezes nos comovido, né, bastante pelo esforço dos atletas, das pessoas com dificuldades, mas mesmo assim superando os obstáculos, né, conseguir realizar. Dentre eles, eu assisti um documentário, uma reportagem, né, daquele nadador que nasceu sem as duas mãos e sem os dois pés, né? E na reportagem, conversando com os pais, né, dele, e eles contando que no dia do nascimento dele, o médico veio falar disso, né, que a criança tinha nascido sem as duas mãos e sem os dois pés. E que ele conta, o pai, que ao encaminhar aonde ele estava, né, no berçário, que o corredor da maternidade foi o corredor mais longo da vida dele. E com muito peso no coração, né, muita tristeza, ele diz que caminhou por esse corredor. E chegando na maternidade, chegando no berçário, que ele viu a criança. Né? No que ele viu a criança devolveu-lhe com um sorriso. Né? E aquilo, ele conta, o pai conta, que aquela imagem não saiu mais do coração dele, não saiu mais da mente dele, ou da alma dele. Né? Toda vez ele lembra dessa cena. E, de fato, era uma criança bastante otimista, né? Bastante esforçado, e que na escola ele conta que era chamado de tudo que era nome, né? De saci, de aleijado, de coisas terríveis, né? Para com a pessoa dele. Mas que mesmo assim ele não levou para dentro do coração essas ofensas. Pelo contrário, ele estimulava cada vez mais a tentar ser, né, alguém. E com isso ele aprendeu a nadar e deu no que deu. Né? É o melhor nadador do mundo, né, nessa situação. E como muitos outros, né, atletas, que a gente fica imaginando como consegue. Né? Mesmo no futebol de cegos, né, eu vi uma cena que vocês também devem ter assistido, um jogador do Brasil, em que ele pega a bola sem enxergar, né, com aquelas vendas, deficiência de não enxergar, e aí, mesmo assim, com o barulho da bola, né, que a bola tem um guiso, um sino dentro dele, ele dribla como se fosse um Pelé, um craque, né? Entra no meio da zaga driblando todo mundo. E depois acerta um chute no ângulo do goleiro. Né? E o goleiro enxerga, hein? O goleiro é normal, né? Ele enxerga tudo. Mesmo assim, indefensável, um chute no ângulo. Né? Eu até fiquei imaginando, puxa vida, né? O time que eu torço, os atacantes nem olhando acerta. Né? Falei, como é que ele acertou esse chute? Né? Aí vocês veem quanto o ser humano adapta à situação. Né? A força de adaptação do ser humano. Né? Muitas vezes a gente ter tudo deixa a gente preguiçoso. Né? Deixa a gente sem se esforçar mesmo. Né?
apenas reclamando, né, da vida. Mas no caso deles, treina um lado que fica adormecido, fica sem usar, né? Ele sente a presença, por exemplo, não enxerga, mas mesmo assim sente a presença de um jogador oponente e com isso ele se desvia dele, né? Ele sente, apenas sente, porque com os olhos vedados, então ele se desvia, né? Quer dizer, uma coisa que a gente não usa, né? É um dom que a gente não usa. E puxando um paralelo, mais ou menos, a messiânica tem todas essas bênçãos, né? Podemos dizer bênção da bênção, né? Em que temos o Jorei, né? Maravilhosa canalização da luz, em que queima as máculas sem a gente fazer um esforço nenhum. Apenas queima as máculas que a gente acumulou. Faz as máculas virarem cinza. Né? A oração maravilhosa, né? Oração Amatsu no Rito, oração Zengen Sandi, oração que, antes da oração, a gente era uma pessoa. Depois, terminada a oração, a gente se sente já uma outra pessoa. Né? Isso é a força da oração, a força de queimar as impurezas existentes no mundo espiritual, fazendo com que você suba níveis espirituais e fique em patamares mais elevados, né? E com isso sentir a diferença. Temos também a dedicação, porque quando entrevistado, esses atletas paralímpicos, a primeira palavra que eles falam, foi muita determinação e muita dedicação. Né? E essa é a palavra. Muitas vezes o reverendo dizia, fulano é muito bom, né? Para a gente. Ele tem um coração maravilhoso. Aí, em um tempo, depois ele falava assim, apesar de ele ter o coração maravilhoso, acabou não fazendo, né, nada, e com isso passa a ser uma existência negativa, apesar de ter o maior instrumento, né, que você possa ter para ajudar os outros. E muitas vezes uma pessoa com deficiência nesses quesito, que é seu coração, mas por causa da determinação, por causa da vontade e do esforço, muitas vezes realizam muito mais coisas, né, para com a humanidade, para com as pessoas. Então, no final, o reverendo sempre falava que às vezes aquela história da tartaruga e do coelho, né? Muitas vezes você é coelho, mas por saber que corre muito, por saber que tem esse dom, muitas vezes deixa de fazer, achando que qualquer momento consegue fazer. Né? E o outro, sabendo das suas limitações, das suas deficiências, no esforço, né, consegue chegar na linha final, na reta final. Então, é que a messiânica, ela é uma religião da era do dia, né? Uma religião que é necessário todas essas bênçãos, né? Pois essa é a vontade do Supremo Deus, que o ser humano seja feliz, né? Que o ser humano encontre a felicidade. Mas o que a gente acaba assistindo é muitas vezes essa preguiça, essa coisa de ter tudo, então a qualquer momento sente que consegue. Mas não é bem assim, né? Teve uma pessoa de outro estado, né, em que o reverendo cuidou bastante das pessoas desse estado, fez com que as pessoas se reunissem nas casas, na casa, né, e que trocassem jorei, estudassem ensinamento, e começou um movimento
de fortalecimento espiritual. E com isso criou-se um movimento e criou um ponto de luz, criou-se um lugar onde as pessoas podiam ir, receber jorei e fazer oração. Mas por conflitos entre eles, acabou esse ponto de encontro. E hoje uma pessoa ainda continua fazendo oração, continua fazendo tudo que o reverendo ensinou, né? Ou seja, não se afastar de Deus, não se afastar da dedicação, e que ela observa as outras pessoas. Né? É que esse de se afastar, no começo, parece que não sente muita diferença. Você estava dedicando ativamente, depois se afasta. E nesse afastar, no começo, não sente muita diferença. Né? Mas pouco a pouco há um distanciamento. Né? E quando quer voltar, não consegue. Né? Pois esse gradual distanciamento é uma coisa que você consegue recuperar de uma hora para outra. Né? Nós estamos bastante comovidos com o que aconteceu essa semana com a morte do ator, né? Afogado no rio. E com certeza muita gente deve ter pensado nele, né? E oferecido uma oração. Ele morreu num rio onde a beleza do rio, né? Um rio azul, a paisagem, né? Tudo convida. Né? O leito do rio convida. Mas que existem perigos invisíveis dentro desse rio. É um rio muito profundo, parece que tem mais de 30 metros de profundidade, e que formam redemoinhos por causa do formato da curva do rio, a água entrando com muita força, formam movimentos da água debaixo do fundo que não se enxerga. E aí, no que ele foi para um pouco mais profundo, não conseguiu voltar. Então, mais ou menos, a nossa vida é esse caminhar pelo rio, né? Nadar pelo rio. Ficar na beiradinha, né? Onde o pé, ou seja, a mão alcança na beirada, nas margens, segurando, e caminhando, né? Nadando. Mas, ao se afastar, né? Chegando no meio, quando tenta voltar, não tem força. Né? Essa força muito maior da água, dos redemoinhos, que acaba sugando as pessoas. Né? Isso é a vida. A vida, ela oferece muitas coisas, às vezes muitas ilusões, né? E que a pessoa vai, e quando vê, não aguenta. Né? É dragado, é puxado por esses movimentos. Daí a importância de ficar todo mundo, né? Andar juntinho, com um de mãos dadas com o outro, na hora que precisar puxar, né? Não se afastar tanto. Né? Então, quando a gente fala, a preocupação da gente quando uma pessoa se afasta, não é porque se afastou da religião, né? E sim afastou, parou de ganhar força, né? Parou de ter a força própria. E com isso, no meio do rio, se gastando a própria força que tem, chega uma hora que não consegue mais nadar. Né? Esse receio sempre foi do reverendo. Por isso, essa parte de ganhar força, quer dizer, acumular força, né, é uma coisa que não se percebe. Quando esses atletas fazem os exercícios,
todo dia faz um exercício. Parece que não aconteceu nada, parece que não mudou nada. Mas esse exercício, que na hora que precisa, na hora da competição, na hora em que o corpo pede, ele responde, porque tem esse treinamento, né? Tem esse exercício feito. Então, o templo nada mais é do que um lugar para a gente exercitar, né? Acumular essa força espiritual, em que, ministrando Jorei, né? Cuidando das pessoas, orientando as pessoas, isso abre o nosso coração e exercita o nosso coração, né? Muitas vezes, quando você olhou aquela criança que nasceu sem as mãos, sem os pés, mas ele nasceu com a alma, nasceu com o coração, com a alma ativa, e muitas crianças nascem perfeitas, mas com o coração frio, né? Quem é que está com deficiência perante Deus, né? Então, muitas vezes, com certeza, nós temos essa deficiência, né? Do coração apertado, fechado. Então, há necessidade de exercitar o coração. E, com isso, criar uma musculatura. Quando você não percebe, mas quando você, na hora que precisa, ele vai estar lá. Essa energia, essa força, né? Esse é o segredo, né? O segredo da dedicação, ou seja, de estarmos aqui todo domingo, praticamente, né? Reunindo aqui e orando. Ontem, aqui no vizinho, né, teve uma festa de arromba, né? Quem dormiu aqui ou quem ficou aqui ontem escutou a festa. Uma festa, né? Com música no último volume, né? E os adolescentes, as crianças, os rapazes, com uma alegria, né? Mas uma alegria que no tom da voz a gente sentia que não era uma alegria verdadeira. Era uma alegria forçada, uma alegria que vinha não do espírito primordial, da alma, e vinha sim do espírito secundário, né? Uma certa agressividade na alegria. Isso a gente sentia ao escutar, né? Apenas falando, gritando e falando palavrões, e assim forçando uma alegria que não é uma alegria, né? É, na verdade, do espírito secundário. Diferentemente de aqui a gente reunido, tenho certeza que vocês estão com essa alegria, né? Agora, neste momento, mas no silêncio, né? Uma alegria gostosa, uma alegria que realmente, quando você encontrar com outra pessoa, você vai dar um sorriso. Você vai dar um sorriso do fundo da alma para outra pessoa, cumprimentar. Coisa que a gente percebe quando é do secundário, não é bem uma alegria. A gente assiste muito e muitas vezes essas festas acabam virando tragédias de violência. Se estava tão alegre, por que acontece isso? Né? Por que uma conexão tão perto entre uma alegria e uma tristeza? Ou seja, uma violência. Né? Quer dizer, na verdade, não era uma coisa legítima, uma coisa verdadeira. Então, o reverendo sempre ria, né? Que a gente se encontrava todo domingo, né? E não dava tempo para vocês. Mas que essa era a verdadeira alegria de estarmos todo mundo junto aqui, né? Porque uma coisa é alegrar o secundário. Não tem fim. Ele sempre quer mais, né? Ou no caso, né, desse tipo de alegria, mesmo comida, bebida, né? Não tem fim. Para ele não tem fim, né? Sempre quer mais, sempre quer mais.
E quando você vê, espiritualmente você cai, né? Você decai, né, espiritualmente. Então, ficou bem claro isso, né, com os ensinamentos de Meixo Sama, explicando a complexidade de cada um de nós, né, de separar o que é dentro da gente existe, né, e com isso ordenar bem e saber quando a gente estava no primordial e quando a gente está no secundário, né? Então, estamos recebendo assim presentes e presentes de Meixo Sama, né? Já temos esse local maravilhoso para esse treinamento espiritual, né? E agora, na fase final, lá em Ribeirão Pires, onde nós estamos dia 25 agora, no próxima semana, próximo domingo, convidando a todos para uma oração, né, pedindo proteção para a construção da nossa igreja, ou seja, a construção do templo lá em Ribeirão, para que todos possam ir, né, trocar jorei, fazer oração, ficar apenas sentado, observando. Quer dizer, é um local onde, mais um local, né, para vocês alcançarem essa tranquilidade espiritual. Então, dia 25 agora, né, só que há uma necessidade, por ser lá um condomínio fechado, preencher um convite, né, que vai estar aqui na recepção. E aí, no convite, escrever o nome, aí chegando na portaria lá, entregar o convite. E pedir, como foi feito na torre? Foi feita essa oração de pedido de proteção, né? Que dê tudo certo para a construção, o que aconteceu. E agora para a construção do templo e embaixo do futuro museu, né? Então, desde já, convidando a todos para esse dia, né, de oração. E hoje, como dia dos nossos ancestrais, né, em que nós reunimos todos, com certeza estamos muito felizes, porque a gente sente que eles estão felizes, né? Porque a própria dedicação, a gente não sabe ainda a dimensão de toda essa dedicação para o futuro, né, para a humanidade, da própria doutrina da messiânica, ou seja, dos ensinamentos de Meixo Sama, o como no futuro vai se propagar, né? E com isso ajudar tanta gente, né? E muitos dos nossos ancestrais, sabedor disso, nos incentiva, né? Nos acorda à noite, né? De manhã, muitos tenho certeza que acorda do nada, antes até do despertador tocar, é um dos nossos ancestrais falando, está na hora de ir lá rezar, né? É mais ou menos assim. Então, agradecendo a tudo isso, né? A presença de todos, e curtir esse dia maravilhoso, né? Muito obrigado a todos.